Olá, meus amigos do Quinto Elemento, estamos aqui juntos numa call. Como é que a gente chama isso aqui em português? Call? Uma chamada de Uma vídeo, reunião, reuniãozinha. uma reunião, Videoconferência. Conferência. Antigamente tinha esse nome. videoconferência, é mais brasileiro. E a gente resolveu fazer esse papo aqui rápido porque teve essa comoção do Frei Gilson. Parece que até a Tabata Amaral também apareceu dizendo que ela é time Frei Gilson. Todo mundo quer ser time Frei Gilson. E o Frei Gilson não se manifestou até hoje nada politicamente. O cara tá lá fazendo o trabalho dele lá de padre, né? E a gente tem falado no Quinto Elemento, desde que começou o Quinto, sobre a perseguição dos cristãos, né? De todos nós aqui, que tem acontecido e tem crescido no mundo. Crescido mais ou menos, né? Porque desde que O Jesus mundo ainda é era mundo. vivo. Quer dizer, ainda era vivo, continua vivo, mas desde que ele veio a Começou a primeira heresia. vez ali, ele já tinha perseguição, né? Tanto é que ele foi condenado injustamente à morte. Então, essa perseguição continua, está aumentando. Agora, o que a gente queria falar aqui um pouco, pelo que eu pesquisei aqui, o Arthur já falava sobre isso há muito tempo, quando ele falou do dinheiro, que o seu dinheiro não é o seu dinheiro. Provavelmente por causa daquela perseguição que teve na Inglaterra em relação ao cara. Aliás, não foi só um, eu acho Não, que foram algumas pessoas que tiveram a conta de um banco encerrada porque eles falavam sobre a visão cristã do homossexualismo e tal. eu acho que foi E uma aí, congregação mesmo, que teve a é, conta bloqueada, né. isso. A Teve conta era a vários. pessoa jurídica, né? Sei lá, É. pessoa Teve uma religiosa. congregação, teve um padre anglicano, teve uma galera. A gente cita vários exemplos, no vídeo. E aí a gente está aqui para falar um pouco sobre isso e pontuar, né, que tá cada vez pior. Teve o caso da Cláudia Leite recente. E o que a gente faz aí enquanto cristãos? Não dá para sossegar nem enquanto não cristãos, né? Porque esse tipo de perseguição começa aí e vai para perseguição política, perseguição pessoal. Aí vai até se o juiz vai lá e entende que você não vai com a tua cara, ele inventa alguma coisa e vai atrás. Quem quer falar É primeiro aí? verdade. Tira dois, um. Posso ir, que eu Começa aí, o é nosso bem rápido. Homilíadas. Não, que é o seguinte, parece que tem 2 movimentos acontecendo. Vocês lembram do GLS? Opa! Lembram? Do Gays, gays, lésbicas, lésbicas e simpatizantes. simpatizantes. A gente tem agora o CCS, cristãos conservadores e simpatizantes. Porque É, é o seguinte, tá rolando uma encheção de saco institucionalizada e uma perseguição institucionalizada há anos, né. O ponto de vista cristão é varrido para fora do discurso público. É você ser cristão e dizer coisas que, assim, são normais da fé, como, por exemplo, a relação entre homem e mulher, o fato de que Deus criou um homem e criou uma mulher e que não existe uma terceira coisa que não seja nenhuma dessas duas. É falar essas coisas comuns que estão lá, são a maior parte das denominações aceita essas interpretações, etc. Então, você falar essas coisas já era considerado ruim, né? Era uma coisa que estava fora, que era anátema, era excomungável do consenso do liberal, por assim discurso, né? dizer. Do discurso público. Exato. Então você já tinha isso acontecendo há muito tempo. Aí começa, cara, a Gillette começa a lacrar. Você vai comprar um negócio pra fazer a tua barba e o cara na propaganda tá falando que você é machista tóxico. Você vai, pô, ver a propaganda do Burger King, estão botando criança pra falar de como é que eu falo? De gaysice. De ideologia de gênero. Exato. Então, é que eu ia falar uma palavra com V, que expressa muito mais, mas é muito pior. Termina com A, O gente. fato da gente ter que buscar que palavra usar já é um sinal também, né? Exato. E aí, pô, tem essa pressão de todos os lados. É a cultura pop, o cara vai ver um filme e tem a encheção de saco lá. Eventualmente, esse pessoal, cara, começa a se chatear e tem uma reação que começa na política, que a gente tá vendo tem um tempo já. Tem essa onda da direita vindo, né? Tem lá a questão acontecendo na Alemanha, tem a própria eleição do Trump, tem várias questões aí que a gente pontua há tempos, e muitas delas norteadas por valores cristãos. E aí, conforme essa reação começa a acontecer, né, as pessoas começam a buscar a fé mesmo, porque o mundo moderno secularizado é um tanto insuportável. Você vê taxas de depressão cada vez mais altas, as pessoas perdidas, etc. Começa a aparecer as manchetes. Jovens buscam estilo de vida conservador. E aí os millennials horrorizados, né? O pessoal trintão progressista chateadíssimo com essa situação. Quarentão, nada contra os quarentões. Chateadíssimo. Como assim o jovem está se tornando conservador, etc. E aí, ao mesmo tempo que isso começa a acontecer, você tem essa reação
do outro lado, né? Então, assim, tem, por exemplo, pessoas que têm uma visão de mundo que considera que tudo o que for um valor tradicional da própria civilização é ruim, porque é uma manifestação de um tradicionalismo, de um conservadorismo. Então, são pessoas que acham que se tiver uma invasão islâmica, né, por exemplo, isso, o pessoal, por exemplo, do meio, do ICL, esses esquerdistas todos falam isso. Eles acham que se isso acontecer é bom, porque é um tipo de fundamentalismo religioso? É, mas não é o vigente. É um novo, é uma revolução, está abalando o consenso e a hegemonia atual, e é bom. Então você tem esse pessoal que é hostil ao cristianismo, hostil a tudo que remeta às nossas tradições, às nossas raízes mesmo civilizacionais, eles estão contra. Aí quando aparece um Frei Gilson rezando, o cara fica maluco. Fica Né? chocado. Então exatamente. Então é um movimento de revolta contra uma reação legítima de pessoas que, cara, estavam no canto delas. A tia que É. estava indo no culto, o máximo que ela fazia era falar pro neto dela: esse negócio de viadagem aí tu vai pro inferno. Era só isso. Isso aí não, não batia em ninguém, não acontecia nada. Rezava por ele, né? Exatamente. Aliás, é engraçado, né? Porque tem essa coisa de, nossa, agora os cristãos de direita estão reagindo ao. Estão reagindo, não, estão atacando, porque não pode Uhum. falar nada contra. Pô, os caras estavam rezando, já tinha 1 milhão de pessoas rezando lá, quietinha, ninguém reclamando, Sim. ninguém nem sabia. Para chegar a 1 milhão, não começou com 1 milhão, foi chegando gente, não sei o quê. Sim. Então ninguém estava nem sabendo. Aí descobriram, vira um problema, né? Carlão, você quer falar? Você tá com a cara de quem quer Não, eu falar? botei o. Não, eu só coçar o nariz. Mas fala, aproveita, fala alguma coisa. Não, eu acho que assim, tem uma questão do que o Lucas falou da revolta, né? Eu acho que esse reavivamento do cristianismo, das pessoas buscando isso, tem a ver com a própria crise do pensamento evolucionário. Se você pegar nos anos 60, 70, os caras tinham uma fé de que eles poderiam, através da ação revolucionária, modificar as estruturas de poder, enfim, e aquilo dava um sentido para a vida dos caras. Hoje, o que que é o movimento revolucionário? É isso, é gaysice, enfim, baixo ventre puro. Então, cara, o cara olha para aquilo no final do dia e fala: bom, beleza, é só isso, não tem nada. O cara vai buscar onde tem. E onde tem hoje, graças a Deus, é a igreja, são todas as denominações aí do cristianismo. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que perdeu a própria fé revolucionária, tá em crise. Eu acho que o Arthur discorda completamente, não, Arthur? Nesse ponto, eu concordo plenamente com o Carlão. Eu só acho o seguinte, sério, eu concordo com o Lucas fala assim, que essa questão lá vem crescendo. De fato, a perseguição ela nunca deixou de existir, mas ela começou a ficar mais latente em dois momentos. Quando, para mim, o cristianismo e os cristãos resolvem sair da caixinha e que nos colocaram desde a época do iluminismo. Porque o cristianismo foi, vou dizer assim, pseudo-tolerado desde que ele mantivesse uma questão religiosa totalmente à látere da sociedade. Então, assim, ó, pode praticar desde que você não influencia, não queira influenciar nada na sociedade. Não participe da política, não participe de nada. Fica aí. E colocando como se fosse um mundo à parte, ele era tolerado. No momento em que a gente volta a criticar o mundo, volta-se a ter uma crítica mais pesada sobre as coisas do mundo, objetivamente, no momento em que volta-se a querer ter uma estrutura da ordem que tem a ver com o cristianismo, pois olha, eu quero ordenar a sociedade de acordo com os meus princípios, eu quero sugerir certas coisas, eu quero poder influenciar a escola do meu filho, poder influenciar a vida e sociedade. Isso, para muitos, ficou intolerável. Não é aceitável. Eu volto a dizer, como eu disse outro dia num programa nosso, na hora que o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil fala que existe um cristianismo do mal no Brasil, significa que ele já tornou insustentável a participação do cristianismo. Ele já acha que o mal tem que ser combatido. Ele não tá dizendo que a gente está errado, que a gente tem que pensar, tem que refletir. Ele já está dizendo o seguinte: olha, existe um cristianismo do mal, né? Qual é o cristianismo do bem? É aquele que não participa de nada, é o da caixinha, é aquele que não atrapalha, fica lá, a látere. Qual é o do mal? É qualquer coisa diferente disso. Então, essa perseguição, ela sempre foi evidente, ela só está chegando em níveis cada vez maiores.
Agora, você vê, a ponto do Frei Gilson, com seus 1 milhão, né, na sua homilia, ainda incomodar na oração, incomodar. Como incomoda quando a tia Sim. senta por lá, quando a tia ajoelha na porta, né, ou no chão para ficar orando, ou até a Michele Bolsonaro parou para orar no Congresso. Ou seja, quando você tem uma manifestação de uma simples oração, isso incomoda de uma forma brutal. E aí todos os instrumentos de perseguição são grandes. Agora, eu vejo isso como uma coisa muito simples, que infelizmente eu tenho visto e conversado com muita gente que são não cristãos, né? Ou que não levam o cristianismo a sério, ou são cristãos IBGE. Quando você aponta o que está acontecendo e mostra sobre isso, achar que a gente sensibiliza eles não vai acontecer, não é verdade. O cara não acha nada demais, ele até acha, porque vocês exageram mesmo. Por que vocês vão falar aí que a família tem essa estrutura? Por que vocês falam que isso é pecado? Por que não Deus é amor? Então, óbvio que eles acabam, baseado em princípios do bem, com muitas aspas aí, né, óbvio, fundamentando essa perseguição. Então, a verdade é que nós cristãos deveríamos ser os primeiros a nos unir e fazer uma força real, política e social para fazer barulho em relação a isso, entendeu? Para fazer com que a máquina e a estrutura da ordem funcione a nosso favor. Porque senão, sem dúvida, o que vai acontecer é que aquelas pessoas que não veem com os bons olhos o cristianismo, que não querem que a gente participe da estrutura da ordem, que não aceitam a nossa visão de mundo em sociedade, vão vir atrás da gente porque vão tomar conta de todos os aspectos da máquina. E eu não estou falando só da política, estou falando da mídia, da propaganda, entende? Então, assim, no Brasil, a gente tem um número significativo de cristãos, significativo. Juntar os protestantes com os católicos, nós temos um número muito grande. Então, assim, se a Ô, gente Arthur, começar a fazer. Oi. desculpe interromper, mas o número segundo os estudos mais recentes feitos em 2023, 76% dos brasileiros têm alguma religião, e desses que têm alguma religião, 70% se considera cristão. É gente pra burro. Vamos botar 50, né? Aham. 50, tá bom. Se metade do Brasil começar a boicotar certos caras porque não respeitam a fé cristã, se boicotar certas empresas, se boicotar ideias do governo, se entender que nós temos uma força suficientemente grande para realmente boicotar certas iniciativas, as coisas vão dar certo. Agora, a gente precisa, antes de tudo, nos unirmos contra certas práticas e certas ideias. Porque senão nós seremos, sem dúvida, perseguidos, né? Estou falando, volto a dizer, não é só sobre política, não, mas também na política, em relação a empresas, produtos, mídia, entendeu? Então, eu, por exemplo, vejo, assim, com bons olhos, entre aspas, né? Por exemplo, o que aconteceu com o Frei Gilson, tem um lado bom, porque uniu os cristãos em torno Sim. da clara perseguição contra ele, inclusive com o apoio de inúmeros protestantes, né? Eles estão percebendo o risco que a gente está incorrendo. Então, veja, quando você tem uma minoria, como você tem, que é a minoria do LGTV, né? No Brasil, que fez o que fez em termos de barulho e legislação com uma parcela muito, mas muito pequena da população, você imagina o barulho que nós poderíamos fazer com 40, 50% do povo brasileiro saindo aí do armário cristão, saindo do armário, sabe? E dizendo, ó, cara, eu quero essa vida assim, eu acho que é isso aqui, entendeu? Eu não quero impor nada a ninguém, mas eu quero botar uma linha na qual você não vai cruzar, né? É isso. Então, eu acho que é por aí, tá? Então, mas o fato é que se a gente não fizer nada, só tentando sensibilizar os não cristãos, eu acho que nesse aspecto, será uma causa perdida. É interessante, né? Porque teve uma mudança aí, uma mudança que foi fundamental e que eu comecei a perceber já meio adolescente, antes de ter me convertido, que é uma coisa assim, porra, aquela história que veio das universidades americanas, da microagressão, de que, você falar uma coisa já é uma agressão física, né? Quando você, ao mesmo tempo, tem o pessoal destruindo lá a Tesla e o pessoal reclamando, né? Lá nos Estados Unidos teve um ataque coordenado a coisas da Tesla.
E o pessoal fala, não, mas que absurdo chamar isso de terrorismo. Não, isso não é terrorismo, os caras explodirem coisa. Agora, você falar, ó, essa sua conduta aí pode ser pecado, é errado, e não sei o quê. Isso é uma agressão quase física, né? Eles tratam como uma agressão física. Então, assim, essa mudança da linguagem, que as pessoas estão acordando por causa da internet, é por isso que para eles segurar a internet, censurar a internet é um negócio tão importante, porque a gente está desmascarando justamente isso. Não, cara, a tiazinha lá, o padre mesmo, falar que uma coisa é errada, você pode até discordar, ele não está impondo nada. Ele está impondo ao cristão, impondo não, ele está dizendo ao cristão que aquela conduta para um cristão está certa ou está errada, que é o mínimo que uma pessoa num país livre ou num mundo livre pode fazer. Coisa que os cristãos sempre deixaram, todo lugar que foi que tem como identidade ou como religião a fé cristã, sempre deixou os seus as outras pessoas se expressarem, mesmo que, né, o pessoal ainda fala na Idade Média, em determinados lugares, teve uma perseguição real mesmo. Ainda que tenha tido, a gente está falando de 2025, isso já passou há muito tempo, e não existe hoje no Brasil, no mundo, uma perseguição sistemática ou oficial de algum país cristão contra as pessoas de outras religiões. Quando outros casos acontece de perseguição mesmo. Então a gente tem vários tipos de perseguição. A perseguição que acontece na Síria, no Congo, não estou minimizando isso, mas é que está mais longe, elas são evidentes e provavelmente não, segundo dados, a religião cristã é a mais perseguida do mundo hoje. Agora, o problema é quando a gente vem para essa perseguição aqui, que é mais sutil, vamos dizer, que nem é tão sutil assim, porque a Cláudia Leite já está sendo... O Ministério Público já pediu para o governo do estado e da Prefeitura de Salvador, já entraram com pedido para eles não contratarem o show da Cláudia Leite, porque ela trocou uma palavra. Ela trocou uma palavra da religião majoritária brasileira. Agora, você vai lá na Bahia, vai em Salvador, todos esses trio elétricos, todas essas coisas, fala de orixá. Nunca nenhum padre foi para o Ministério Público reclamar e falar, não pode contratar a pessoa que é dessa religião porque é dinheiro público, entendeu? Então, quando os nossos amigos, é o que você falou, realmente, o cara que está mais desavisado, ele fala, isso aí é bobagem, também é só vocês não falarem, é só vocês ficarem na de vocês. Aí amanhã é só vocês não irem à missa, porque tem uma tal pandemia aí, e aí você pode ir no puteiro que não tem problema, porque lá tá aberto, mas na missa não dá. Aí, é só também você ficar em casa quieto, é só também você não deixar seus filhos aprenderem sobre Jesus, é só você... Então, esse negócio tá tão descarado, e o Frei Gilson realmente foi um momento que foi tão absurda essa reação, que até gente como a Tabata, eu acho que o Janones também meio que defendeu o Frei Gilson. Pessoas assim, só que eles não defendem porque eles têm a fé, não defendem porque eles acreditam naquilo. Eles defendem porque a estratégia política para eles é a melhor, eles sabem que vão perder voto. Então, nem isso é uma coisa que estão defendendo porque estão defendendo certo. Eles estão defendendo porque tem um objetivo estratégico, entendeu? É diferente de... isso aí Engraçado fala, que nesse caso o mais coerente é o Janones, nem a Tabata. A Tabata, o vídeo dela é uma confusão absoluta, né? Tadinha. Ela se mostrou bem como ela é, né? Absolutamente confusa. Mas o Janones, ele escreveu lá no Twitter dele, falou, isso, nós já brigamos com os evangélicos, já perdemos o voto dos evangélicos, agora vamos perder o dos católicos também. Isso aí, boa estratégia. Falou, quer dizer, Parabéns. 70% dos votos nós estamos tirando pro nosso lado. Então, esse é o ponto. E tem um lance que eu acho que é isso. O cristianismo ele só é tolerado se for realmente da porta da sua casa para dentro. Nem do lado da clínica de aborto ele é tolerado lá fora hoje em dia. Então, assim, o que eles querem é uma submissão completa do cristão à fé, essa fé materialista, essa fé no Estado. Esse é o ponto. E isso nunca vai acontecer. Por isso que os caras estão tão assustados ao se deparar com quase 1 milhão de pessoas ou mais de 1 milhão de pessoas rezando o terço às 4 horas da manhã. O cristianismo já faz isso, também já é antigo. Ele só serve para ser da porta para dentro e ser zombado do lado de fora. Você pode pegar
a grande parte dos filmes dos anos 80, das novelas dos anos 80, era sempre aquelas tiazinhas ridículas, né? Os evangélicos, os católicos, que ficavam rezando, ficavam espantados quando viam alguém seminu, que é tudo uma mentira, é tudo uma bobagem, né? Entre as pessoas mais tolerantes que eu conheci na vida, inclusive com um monte de bobagem, estão os cristãos. Então, esse é o grande ponto que eu acho. Só serve se for da porta para dentro. Se sair para o debate público, se entrar no coisa, eles querem eliminar. E eliminar, você sabe o que vai virar, né? É isso. Tem um resumo disso aí que a gente falou, que é o Flatus Votis, que é um dos que mais me irritam, assim, de todos eles, que é: você pode ter a sua religião, mas você não pode ser fanático. Pô, o que é um fã? Um fã é um sujeito que é devoto, né? Olha, se a sua religião tem como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas, seguir a sua religião é ser fanático, porque é colocá-la acima de todo o resto. Então, ou seja, você pode ter a sua religião desde que você não acredite e a viva. Né? Exato. Por que o cristianismo da Tabata não incomoda? Que ela diz lá que é católica, né? Eu nem duvido que ela vá na missa e que ela realmente pense que ela está sendo cristã de Uhum. fato. Eu não acho que ela tá, por assim dizer, excomungada. Mas o negócio ela se diz lá cristã e tal, e apoia a legislação atual sobre aborto, que permite o aborto em diversos casos. Uma coisa que a própria denominação a qual ela subscreve condena. Então, assim, eu sou dessa religião e faço uma coisa que ela... Então não dá, né, Então não velho? é, né? Não dá. E aí vira aquela religião de self-service. Você pega o dogma que você quiser, você pega o que te interessa, o que não te interessa não é. Então você não é. Aliás, o Chesterton fala isso de uma forma maravilhosa, que ele fala exatamente isso. Ó, o que faz você um fiel é justamente aquelas pequenas diferenças entre as religiões. É justamente o que é Uhum. particular da sua religião. Se você acha que a sua religião é totalmente 98% certa e 2% errada, você já não faz parte dessa religião. Sinto muito. Quando se trata de dogma, né? Claro que tem coisas que você pode discutir teologicamente, isso é quase infinito até, mas existem algumas coisas que você simplesmente não pode falar assim, ah, não, isso aqui eu escolho não usar, porque sabe como é que é, né? Tem coisas, aliás, a dificuldade do religioso em geral e do cristão são as coisas que Jesus fala, por exemplo, no Sermão da Montanha, que você fala assim, ame o seu inimigo, tá? O cara estuprou sua filha de 11 anos e você tem que amar aquele cara. Cara, Jesus está dizendo isso na Bíblia. Claro que você pode fazer a justiça, eu não estou dizendo nada. Aliás, uma das coisas que estavam comentando também é isso. Eu acho que eu mandei para vocês a Sol Big Mac lá, como é que é o nome dela? A Sâmia. A Sâmia. Tava querendo, independente do mérito, tá? Eu não vou discutir isso agora, senão a gente não acaba nunca. Mas independente do mérito, a Sâmia tava querendo que o MP investigasse a Baby do Brasil, que já foi uma riponga muito louca e agora se converteu ao cristianismo. E enquanto ela era muito louca, tava fazendo todas as doideiras dela, não incomodava e agora incomoda, ela quer que investigue porque ela falou que as pessoas abusadas devem perdoar os seus abusadores. Cara, que é uma coisa difícil, nem sei como conceber isso intelectualmente, eu não sei se eu conseguiria fazer algo assim, mas é o que está escrito, de certa forma é o que está escrito. Então, assim, ela está fazendo uma afronta clara a uma crença e a uma religião, e isso não pega mal, não, porque realmente é um absurdo. Agora você vai falar assim, tá bom, então não vamos perdoar, vamos pegar esse cara aí que fez esse absurdo e vamos colocar na cadeia. Aí o PSOL é o primeiro a falar, não, veja bem, precisamos olhar as leis, olhar para o próximo com compaixão, saber qual foi a história dele. Então, cara, é tudo da boca para fora, que nem você acabou de falar, e é tudo sempre priorizando o mal, é priorizando quem fez o mal, priorizando. Ele não vai perseguir o cara que causou o mal, ele está perseguindo a pessoa que está falando, ó, você tem que perdoar, que está fazendo um bem. Então fala, Arthur, você está. Porque o cara que causou mal, ela quer a liberdade. Não, Exato. até porque ela faz isso, o que a Samia tá fazendo, é óbvio que é para atacar o cristianismo e tem um motivo, porque a frase da Baby é muito clara, porque uma coisa é o perdão, e isso tem a ver com uma questão espiritual, exatamente de alma, e isso não tem nada a ver com a aceitação. Não é para dizer, ela não falou aceite o abuso, não denuncie, nada Sim. disso. Nada Entendeu? disso. Nem não responsabilize as pessoas pelos seus atos. Então, é óbvio que é para fazer uma marola danada. E, em relação ao que você falou, a intransigência dogmática, né? Por isso o cara, quando segue uma religião, o nome dele, né, é ser fiel. Ele é fiel.
Esse cara é um fiel, porque ele é fiel à religião. Porque você não vai transigir em nada, senão você seria aderente. Entendeu? Então, o cara, ele é aderente à religião, ele aderiu. Tem coisa que ele concorda, tem coisa. Entendeu? É que nem contrato de telefonia. Tem aquele contrato padrão que você não pode discutir muito, você adere, né? Às cláusulas principais. Mas não é isso, entendeu? Ali é um guia de vida. Você tem que ser fiel. Por isso que o nome é fiel, senão seria aderente. Agora, e nada disso me espanta. A reação da Sam, a reação dos caras, volto a dizer, é porque hoje existe uma perseguição institucionalizada. Todos hoje que se opõem veementemente ao cristianismo, eles vão utilizar do instrumento de Estado para tentar botar a gente de novo na caixinha, aquele negócio que é você não vai opinar sobre questões de ordem pública. Você não vai ordenar o Estado, você não pode ordenar. Você vai aceitar. Então, como é que eles vão fazer isso? Como tem feito, não só com o judiciário, não só através do legislativo, mas também através de instrumentos financeiros, que é aquela, acho que fazendo o link aí com o que você falou no início do programa que a gente falou do dinheiro. Eles vão fazer o que puderem para e fazer com que a gente cada vez mais tenha mais restrições financeiras em relação a isso. Tanto é que, em momento, não vou dizer que isso já está em vigor, ou não está, né? Porque a gente não tem essa clareza nesse aspecto, mas uma das coisas que fala Apocalipse é o quê? Que vai transacionar, só vai transacionar quem tiver a marca da besta. Então, quer dizer, a transação, transacionar, tem a ver com isso, né? O cara vai transacionar, comprar, vender, participar, só vai ter liberdade econômica quem tiver essa marca. Como isso vai acontecer, quando vai acontecer, não sabemos, né? A forma, não sabemos. Mas esse é o caminho. Então, o uso dos recursos, eles serão chave para, né, convencer, sim, as pessoas a não tiverem uma fé forte, etc., a abandonarem o cristianismo ou simplesmente entenderem ou não quererem aderir, né? Mas, não, a pessoa que está na dúvida, não quer conhecer, não quer se converter, ou seja, vai ser um instrumento de perseguição. Entende? Então a gente tem que começar a perceber isso, a entender e reagir. A reagir, ou pelo menos oferecer algum tipo de resistência, né? O que não dá é para você ver tudo isso e achar que é normal. O que me parece é que as pessoas, a gente está esperando que as pessoas que não são cristãs reconheçam isso e venham nos salvar. E aí é uma loucura, né? Aí não. É isso aí. E é isso, não abandonar o cristianismo e não abandonar o próprio Cristo, né? Que é para isso. As pessoas, quem assiste o Quinto Elemento sabe que a gente fala disso. A gente não é um canal evangelizador, no sentido de que a gente não está aqui pregando nem nada, mas a gente não esconde a nossa fé justamente por isso. A gente não fica, não, vamos falar aqui só argumentos estritamente iluministas. Não, a gente é cristão, a gente tem essa visão de mundo. E a gente se juntou aqui justamente para falar, cristãos, saiam do armário, falem, boicotem, que nem você falou, continuem rezando. Quanto a oração é importante, isso ficou tão óbvio. Quando o cara vai lá e prende uma senhorinha que está rezando na frente, no Reino Unido, uma senhorinha rezando, nem era na frente, era perto de uma clínica de aborto, rezando em silêncio. O cara teve que perguntar para ela, você está rezando mesmo? Você está rezando para quê? Não era nem assim, o cara ouviu ela falar, incomodou alguém. Então, a oração, se você tem fé, meu amigo, o que a gente faz, tirando as palavras que a gente diz aqui, a oração que a gente faz no nosso quarto, a oração que a gente faz com o Frei Gilson, que seja, na igreja, no culto, isso tem um poder absurdo. E a gente ou acreditar nisso, ou a gente não precisa ser cristão, né? Aí vai fazer outra coisa. Só para finalizar a minha parte aqui, para não ficar muito longo, que isso aqui é só um papo rápido. Eu, quando era ateu, eu cheguei a ser ateu, mais do que agnóstico. Depois eu fiquei agnóstico e vim para cá. Mas eu ficava falando para as pessoas que criam, né? Eu falava, cara, se eu acreditasse nisso, eu ia viver minha vida completamente voltada para isso. E hoje que eu vivo, eu vejo a dificuldade que é viver a cada segundo da sua vida. Mas eu não via naquelas pessoas, e eu acho que não tinha mesmo, porque é aquela coisa de brasileiro católico de BGE, que é meio um pouco de tudo, meio espírita, meio candomblé, meio tudo. Eu não via esse comprometimento mesmo. Por mais que você não consiga, como nenhum cristão consegue 100%, porque ninguém é Cristo, esse comprometimento mesmo com a fé, comprometimento com se você acha mesmo que aquilo é verdadeiro, não faz sentido até você não se comprometer, né? Então esse aí seria o meu recado. Diz aí, fala aí, Carlão, depois
deixa o Arthur e o Eu Lucas já finalizar. terminei. Eu ainda tenho muito mais dificuldade que o Felipe, eu não vivo porcaria nenhuma, eu sou um péssimo cristão, então me perdoem. Pode continuar. Ah, eu tenho dificuldade, pô. Nem fala. Vai lá, Arthur. Manda um tchauzinho pra galera. Eu acho que é isso. É sempre bom estar com vocês, mas realmente o motivo é triste. Porque se a gente não se unir, a chapa tá esquentando e a gente precisa reagir, porque tá esquentando rápido. Até porque tem aquela história da teologia do domínio, né, Lucas? Que os caras estão batendo nisso, né? Não, Exato. isso Os, é os dois simples de vilões. explicar. Sim, os dois grandes vilões, né? Só para a gente finalizar então, os dois grandes vilões do Brasil nesse momento para a esquerda são a teologia do domínio, que é aquele sujeito que é o cristão, que ele acha que o cristão, por ser. Ele tem uma teologia de que. Até tem uns pontos aí que vale uma certa crítica, mas é o cristão que, com base no Gênesis, acha que o cristão tem que dominar a terra, que a humanidade tem que dominar a terra. E com base na teologia do Antigo Testamento, enxerga nos governantes cristãos, mesmo que imperfeitos, ungidos para tomarem o poder. Né? Então, por isso que teria essa leniência com os pecados do Bolsonaro e do Trump. Davi também tinha seus pecados, entendeu? Fez as coisas erradas, mas eles são os ungidos e foram escolhidos e estão ali por Deus. E aí tem uma outra coisa, que eu acho que é a mais impressionante, que é o seguinte: o nacionalismo cristão, para eles, é uma mistura de ação política dos evangélicos, mais especificamente dos pentecostais, de uma filosofia que vem do catolicismo, que para eles é racista, que é uma coisa de louco, ela é supremacista, que enxerga o Brasil como uma nação fundada num esforço missionário que tem que aderir ao cristianismo, e mais especificamente ao catolicismo, como base fundante. E isso encontra ação política pentecostal com apoio dos militares, com essa coisa da truculência policial, etc, etc. E que substituiria, então, o sentimento de patriotismo de eu me identifico com o fato de que eu sou brasileiro, com eu me identifico com o fato de que eu sou cristão e quero agir como um cristão na política. Então, esse nacionalismo cristão, para eles, é o grande vilão. E eles generalizam como se. No fundo, era isso que eu queria chegar. Eles acham que qualquer pessoa que se diga cristão e que esteja na política está dentro disso. Isso, é isso aí. E aí, porque esse é o o que a grande gente. perigo. Exato. É o que a gente falou aqui no programa. Se você orienta a sua vida segundo os princípios da fé e quer que a política se oriente, quando você for praticar a política, segundo eles, você é um nacionalista cristão, é um extremista a ser combatido. Eu acho que a mensagem final que fica é, cara, cristão, você não é um cidadão de segunda classe. Você não tem que pedir desculpa por acreditar no que você acredita. E por viver segundo o que você acredita. Você simplesmente tem que viver e lembrar que é o seguinte: nenhum servo é maior que o seu mestre. Se o mestre foi perseguido, o servo também será, né? O discípulo também será. E, no fundo, o sangue dos mártires foi a semente inicial da igreja. E não ter medo. É seguir em frente, viver o que você vive, falar e denunciar quando a perseguição vier e resistir. Porque se a gente ficar abaixando a cabeça, ai, coitadinho de mim, olha aqui, a gente vai continuar nessa, entendeu? E força, esperança e alegria sempre, né? É Alegria. isso aí. Porque às vezes eu vejo também a galera desanimada, triste. Às vezes a graça tá aí, né, cara? Tá na Exato. alegria. O Ontem, nosso- ontem acabou a luz, eu tava puto com a Enel, não sei o que. Minha filha ficou do meu lado sem luz lá, a gente acendeu uma velhinha ali e começou a tocar junto, coisa que a gente não fazia um tempo. Então, às vezes, a graça tá no momento em que a coisa tá meio chata. Pô, aconteceu um negócio horrível, e de repente tem a graça ali. Então a gente Eu sempre. estou aqui do lado da graça, aqui, ó. Olha a graça aqui, ó. Olha que maravilha. É a pessoa que não deixa a gente ficar triste. Sempre de bom humor. Muito bom. Então, Então, muito bem. Então, até mais. É isso. Até a próxima. Vamos Tchau, tchau. nos despedindo. Um grande Valeu, abraço galera. a todos. Abraços, beijos, beijos.